Quando se mudaram para uma zona rural, não imaginavam que viveriam algumas coisas sobrenaturais. O ano era 1965. Saíram do estado de São Paulo para morar num sítio próximo de Urupema, no estado do Paraná, em uma região de um grande capão de mata na Serra das Torres, onde a agropecuária estava começando a ser desenvolvida, em um local quase engolido pela floresta de araucária. Quando Miguel chegou ao sítio juntamente com seu irmão João e sua cunhada Lia, ele estava viúvo e com um filho recém-nascido. Ele era casado com a irmã dela, 2 irmãos de sangue, casados com 2 irmãs de sangue. Ela também estava com um filho pequeno, amamentou e criou os 2 meninos. O que os 2 enfrentariam naquele sítio foi algo de deixar qualquer homem apavorado. Os primeiros meses morando lá foram relativamente normais. Se ocuparam de fazer uma rotina de trabalho, onde Lia cuidava da casa e das crianças, enquanto eles cuidavam da lavoura e dos animais. Ao final do dia faziam um acero das cercas que ficavam aos fundos do terreno, onde ficavam as plantações de milho que dava limite às terras do antigo morador. Os 2 irmãos eram reiteiros e aprenderam o ofício de ordenhar vacas com o pai. O trabalho na lida com um pequeno rebanho de gado de vacas leiteiras era bem cansativo. Eles tinham alguns porcos e uma incontável quantidade de galinhas. Além dos peões, a plantação de milho era a fonte de sustento dos animais, e a lavoura demandava muito trabalho. A casa onde moravam não era muito grande, mas tinha uma varanda enorme na porta da cozinha que dava de frente para uma grande mata. O terreiro aos fundos era bem amplo, com alguns pés de bananeiras que desapareciam subindo mata dentro. Com o tempo, Lia começou a cultivar uma generosa horta, onde se dedicava algumas horas do dia cuidando do trabalho com as hortaliças. Um grande pé de araucária fazia sombra em todo o quintal em boa parte do dia, onde ela deixava os meninos dentro de uma caixa forrada com cobertores, enquanto trabalhava no plantio das mudas. O curral era imenso, inteiro construído com as madeiras das araucárias, cercado com uma pastagem muito boa para os animais. A granja dos porcos ficava logo do lado dele, enquanto o galinheiro ficava aos fundos da casa, praticamente debaixo do pé do enorme pinheiro. Algum tempo depois de se instalarem, receberam a visita do proprietário do sítio, que chegou acompanhado de um pequeno caminhão que trazia mais algumas vacas. Todas elas estavam prenhas. O proprietário trouxe 2 armas de fogo. Eram 2 rifles, aconselhando que era sempre melhor andar armado. Segundo ele, ali havia muitos queixadas. Não se demorou e logo foi embora, desejando que ficassem por muitos anos por ali, já que constantemente famílias entravam e saíam daquelas terras em questão de meses. Depois de fazerem o desembarque dos animais, o motorista do caminhão veio para conversar com eles, dizendo que por salário nenhum ele ficaria naquele lugar, e isso foi motivo para prolongar a conversa entre eles. Então se sentaram na madeira do curral para ouvir atentamente o que aquele homem dizia, pois há anos ele prestava serviço para o proprietário do sítio, fazendo o transporte de animais para aquele local, e conhecia bem a fama que passou a envolver aquele lugar. Ele relatou que alguns anos antes de se mudarem para lá, ali aos fundos morou um senhor já de idade avançada, com uma aura muito sombria, conhecedor e praticante de magia negra. Tinha estatura baixa, pele muito branca e olhos profundamente azuis, que ficou conhecido como o criador de porcos. Morava só, mas sua fama maior foi por ele ter sido considerado um homem antipático, com inclinação para as coisas do mal. Diziam que ele tinha domínio sobre os animais usando seus conhecimentos e a ajuda de espíritos malignos. As suas terras ficavam ao fundo do sítio onde moravam, praticamente dentro do capão de mata.
Ele capturava porcos selvagens para cruzar com seus animais domésticos, a fim de obter novas raças e lucrar com as vendas. Havia feito várias cruzas. Apesar de ser um homem já em idade avançada, fora muito ganancioso. Um dia, todos os moradores antigos do sítio se assustaram com o barulho que os porcos dele estavam fazendo. Ao longe parecia uma verdadeira matança. Os gritos dos animais eram de botar medo em qualquer um. Assustados, correram até lá, para poderem oferecer alguma ajuda. Mas quando chegaram, a cena que viram foi de um verdadeiro horror. Um porco maior, que era resultado da cruza com um javali, estava devorando os animais mais fracos. Eles procuraram pelo dono deles, mas não o encontrou em lugar algum. Temendo ser atacado por aqueles animais, fugiram dali. Certamente os porcos sobreviventes escaparam do cercado e passaram a viver dentro da mata. Dias depois, quando voltaram ao lugar, não encontraram mais nada, nenhum animal e nem sinal daquele velho. Seu desaparecimento foi um mistério que ninguém nunca soube explicar. Anos se passaram e ninguém apareceu para reivindicar direito de herança, e o lugar se tornou abandonado. A vasta vegetação cobriu todo o lugar, que logo desapareceu embaixo dos enormes pés de pinha, fazendo o povo acreditar que o local fosse amaldiçoado, por ter sido utilizado pelo feiticeiro para fazer seus rituais, que por si mesmo acabou provocando seu próprio fim. Coincidência ou não, após acontecer esse fato, muitos animais domésticos começaram a ser encontrados parcialmente devorados, e algumas pessoas passaram a avistar o vulto de um animal grande e muito pesado, de pelagem negra, que percorria as noites nos sítios e fazendas, causando verdadeiro pânico naquela região em determinadas noites do ano. Haviam boatos de que o velho criador de porcos havia se transformado em um animal muito perigoso, que passou a existir. Logo as pessoas começaram a evitar sair de casa ao final do dia, temendo que pudesse ser um lobisomem. Atormentados com aquela revelação, eles resolveram não contar nada para Lia. Evitaram deixá-la sozinha e sempre a preveniam de não deixar portas e janelas abertas, ou que os meninos ficassem longe de suas vistas. Alegaram que o lugar onde agora moravam era praticamente dentro da mata, e por ali havia muitos animais selvagens. Viveram ali com uma sensação de que algo sobrenatural estivesse próximo a acontecer. A sensação de que estavam sendo vigiados por uma força invisível, e que era bem forte. Os fatos sobrenaturais começaram quando a quaresma chegou às poucas semanas de completar 6 meses, que estavam morando naquele lugar. Era mês de abril, e o outono daquele ano estava com uma temperatura muito baixa. O frio era intenso, chegando a cair geada durante a madrugada. Eles fizeram muitas melhorias no local, e uma delas foi cercar todo o terreiro com uma cerca de alambrado, para a proteção de todos e também dos animais que viviam no quintal. Tinham 3 cachorros e as aves do galinheiro. O primeiro acontecimento foi num final de tarde. Era quase noite quando o marido de Lia chegou em casa quase sem fôlego, dizendo que uma cabeça de porco havia sido jogada bem próximo dele enquanto capinava a plantação de milho. E em seguida vários porcos selvagens passaram correndo a poucos metros dele, fugindo de algo adentrando a mata. Ele chegou tão assustado que seus olhos ainda estavam arregalados por estar incrédulo com aquilo. Cético, Miguel foi até o local sozinho. João estava em estado de choque. Ao cair da noite ouviram um tiro, e logo ele retornou muito assombrado, dizendo que a cabeça veio rolando para cima dele, e que só parou quando ele atirou. Num espaço de uma semana passaram a vivenciar coisas estranhas durante a noite. Ouviam barulhos de caminhar de um animal pesado em volta da casa pelo lado de fora do alambrado, e uns grunhidos que lembravam o roncar de um porco.
Nem mesmo os cães latiam para afastá-lo. Certa manhã encontraram os cães encolhidos debaixo do tanque de lavar roupas. Estavam acuados e tremiam. Não puderam acreditar que seus olhos viam bem atrás do galinheiro. Parte do alambrado estava destruído, e debaixo dele, um grande buraco no chão havia sido cavado, dando acesso ao quintal. Sem entender o que poderia ter causado aquilo, o fato os deixou tão assustados quanto os cães. Era certo que eles viram algo sobrenatural, que os fizeram buscar abrigo dentro da varanda. Várias galinhas foram mortas e deixadas no local, sem sinal de ferimentos. Eles fizeram uma busca por todo o sítio, na tentativa de encontrar alguma pista que esclarecesse aqueles fatos. Voltaram contando que a lavoura de milho havia sido parcialmente destruída durante a madrugada. Os pés de milho estavam no chão e as espigas devoradas, certamente por uma manada de queixadas. Ficaram por longas horas tentando entender esse fato. Muita coisa não parecia simples de se aceitar. Como não ouviram nada e porque os cães não latiram, um animal predador entrou e matou as aves sem se alimentar de suas carnes. E porque no mais profundo silêncio, por muitas noites, os roncos aterrorizantes e muito assustadores desse animal passou a despertar um medo profundo naquela família. Ele parecia estar cercando a casa. Naquele tempo ainda não tinha energia elétrica no sítio, e passaram a fazer uma grande fogueira no quintal para afastar a presença daquele animal. E funcionou por dias. E foi durante esse período, quando João e seu irmão saíram cedinho de casa para a ordenha das vacas, que eles viveram algo que os deixou incrédulos. Ainda durante a madrugada após a ordenha, enquanto retiravam 2 dos lampiões que deixavam suspensos nos caibros do curral para retornarem para casa, todos os animais entraram em pânico, dentro do pequeno piquete correndo de um lado para o outro, que estavam tentando fugir de algo. Miguel alcançou rapidamente seu rifle, e um rosnado sinistro ecoou em seus ouvidos, antes de um bezerro ser brutalmente atacado por um animal monstruoso, dotado de uma fúria incontrolável, e seu tamanho era descomunal, com presas afiadas que pareciam lâminas, e olhos vermelhos que exalavam uma aura maligna. Aquele ser o abocanhou pelo focinho, arrastando para fora do curral, não deixando a mínima chance do pobre ser salvo. A visibilidade era bem pouca, e Miguel atirou na direção daquele vulto, não tendo certeza se havia acertado o tiro. O medo tomou conta deles, que paralisados permaneceram ainda por vários minutos em cima do morão da porteira do curral, ouvindo a criatura se afastar em meio aos berros do garrote e a neblina densa que cobria toda a atmosfera. Não puderam ver com nitidez, mas os poucos segundos onde a claridade do lampião alcançou no exato momento do ataque, puderam constatar que aquilo não era um animal comum. Era um animal enfeitiçado, pois seus olhos brilhavam como brasas acesas. Chegaram em casa com as pernas trêmulas pelo desespero. Não sabiam ao certo o que era aquela criatura. João estava pálido, dizendo que aquilo era um porco imenso e enfurecido. Parecia o próprio diabo. Miguel achava que só podia ser um lobisomem, pelo tamanho e sede de matar. Os dois concordavam apenas em uma coisa, de que o animal era grande, de pelagem muito preta e olhos vermelhos. Ciente da ameaça que agora rondava a casa, eles decidiram caçar esse animal. Armou-se de seus rifles e saíram, deixando-lhe aflita, porém protegida dentro de casa com as 2 crianças. O frio era intenso. A temperatura estava a 2 graus negativo. Saíram perto das 15 horas, e conforme eles foram avançando dentro da mata, notaram pegadas profundas no chão, e um odor pútrido, parecia um cadáver em estado de decomposição, que o acompanhavam por todo o caminho que trilhavam. Quando avistaram uma clareira, se aproximaram notando um grande
e estranho círculo que lembrava um ninho feito de galhos e folhas, onde a claridade do sol batia num raio perpendicular. Extraordinariamente, João notou algo se movendo no canto do seu olho. Um vulto, uma sombra sinistra com silhueta humana usando uma capa preta, se movia lentamente a meio metro do chão, e antes de sumir bem diante dos seus olhos como fumaça, o olho daquele espectro misterioso o encarou. Pareceu penetrar-lhe a alma, através do desconhecido medo que lhe congelou a alma. Em seguida, um enorme porco com uma pelagem grande e negra apareceu emergindo das sombras das árvores e caminhou para o centro daquele ninho. Boquiabertos, eles viram quando a cor dos olhos do animal mudou, evidenciando que estava sob influência de forças sombrias. Eram os mesmos olhos de brasa do animal que atacou o bezerro. Atiraram. Foram 2 tiros certeiros na cabeça, que fez o enorme porco cair no chão. Ainda se debatendo, João firmou o punho apertando o cabo de uma faca que trazia consigo e cravou no coração do animal. Enquanto seu sangue era derramado, começaram a notar que em volta do porco estava se formando uma fumaça escura, e um murmúrio passou a ser ouvido por eles, que imediatamente saíram correndo dali, ao perceberem que estavam enfrentando algo muito maior e perigoso do que imaginavam. Com a morte daquele pobre animal, aquela entidade maligna havia perdido sua forma de espalhar medo e destruição. Após esse fato, o futuro era incerto, mas continuaram por ali por mais alguns meses, morando naquele mesmo lugar, e nunca mais presenciaram nada sobrenatural. Apenas tiveram que aprender a lidar com os queixadas que insistiam em devorar as plantações de milho.